realidade da crise. Hoje, Brasil de hoje, aumentou o desemprego, há uma redução do rendimento médio dos trabalhadores, há um evidente quadro de recessão econômica, queda da arrecadação do governo, que o próprio governo reconhece, combinado com a elevação dos juros, que já nos coloca de novo no topo do mundo em termos de juros, cortes orçamentários que atingem o gasto de custeio também, além dos de investimento em áreas fundamentais como educação e saúde, e estrangulamento financeiro de estados e municípios, a romaria de prefeitos em torno das emendas parlamentares, que são quase que irrelevantes, ela revela muito essa situação. Então, diante disso, como é um debate, eu faço algumas indagações bem objetivas ao ministro. A primeira delas, a partir do dogma aí do superávit primário, que a economia, nessa política que o ministro Levi implementa, tem alguns dogmas que o governo assumiu, aliás, antes o PT criticava bastante. O que considera em relação a uma necessária auditoria da dívida pública interna e externa em função do percentual significativo que os juros, amortização e serviços da dívida comem do orçamento da União a cada ano. Segundo, há evidentemente um repique da inflação, não está contida nem controlada. E isso, a nós, nos parece muito mais em função dos preços administrados pelo governo, tarifas de energia, combustível, do que de uma demanda aquecida. Não há mais demanda há muito tempo nesse país, significativa. Então, será que essa política não está, dos juros altos, não está completamente equivocada? E o terceiro ponto, já que, como lembrou a deputada Jandira, é uma matéria complexa que exige muita discussão, muito debate, é quanto à injustiça tributária secular nesse país. Parece que o governo está empenhado em taxar as grandes fortunas que estão lá fora. Seria bom, inclusive, verificar as dos paraísos fiscais. De repente, atingiria alguns de nós aqui, né? Mas, será que a política continuada nos últimos anos de desonerações para grandes corporações empresariais também não contribuiu para esse desequilíbrio todo? E, por fim, indagação ao ministro sobre questões absolutamente objetivas que fazem parte da nossa proposta. O que o governo acha sobre mecanismos de controle de capitais para, pelo menos, controlar um pouco as movimentações especulativas na esfera cambial? 2, administrar a taxa de câmbio a partir de uma prioridade na política de defesa do emprego e da produção interna, inclusive aumentando, dando maior competitividade à nossa produção nacional. E o que já mencionei aqui, a redução da taxa de juros, a realização de uma auditoria, tudo isso culminando, e aí tem a ver conosco, o Parlamento, numa reestruturação do orçamento geral da União. Não dá para falar da CPMF isoladamente, fora de uma reforma tributária profunda e ampla. São essas as questões, agradeço desde já. Este ano, o superávit e o ano passado já são superávites muito pequenos. Hoje em dia, o Brasil não está poupando sequer para pagar juros, para aqueles que se preocupam com isso. A nossa realidade fiscal é que a gente, o ano passado, teve um déficit primário. Então, é abaixo até da capacidade de fazer juros. E a meta do ano que vem, que é de 0,70%, 0,7% do PIB, também é uma meta bastante modesta em relação às obrigações que o país tem. Deve-se notar que o governo mandou medidas importantes na tributação, por exemplo, do ganho de capital.
Esta é uma reforma muito importante. Aqui a gente fez o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é aquele ganho das grandes fortunas. Este imposto passou a ser progressivo. Se alguém tem uma fazenda que vende e tem um lucro de 20 milhões, esse lucro vai ser tributado a uma alíquota diferente do que uma viúva ou um pai de família que vende um apartamento de 600 mil reais. A diferença, o lucro que alguém pode ter que pagar se vender um apartamento e não comprou outro, porque se a gente vende um apartamento e compra outro, não precisa pagar imposto. Mas, digamos, alguém comprou um apartamento, vendeu um apartamento, tinha comprado por 300 mil reais, vendeu por 500 mil reais, 600 mil reais, alguns anos depois. Ele vai ter um pequeno ganho de ganho de capital, paga o imposto de renda. Até hoje, esse imposto tinha a mesma alíquota do que alguém que vendesse uma fazenda de 20 milhões, ou um apartamento num bairro importante de São Paulo de 6 milhões. Agora, com a proposta que o governo mandou, é diferente. E aqui vai ser uma das MPs a ser votada nessa casa. É uma MP de progressividade, que é um princípio constitucional e que o governo está trazendo.